Thales Magno é convocado para a seleção brasileira que vai disputar o Mundial Sub-17 e mesmo podendo, Vasco não vai pedir a liberação do jogador. Técnico Vanderlei Luxemburgo define a equipe. Lateral esquerda continua na briga Danilo Barcelos e Henrique. Danilo vai falar sobre esse assunto aqui no canal Atenção Vascaínos. E o Atlético do Paraná, ainda festejando o título da Copa do Brasil, virá com um time suplente que venceu apenas um joguinho no Brasileiro. Essas e outras informações você vai ter agora num boletim muito completo que começa logo depois da musiquinha. Tá ouvindo? O Atenção Vascaínos está entrando no ar. O atacante Thales Magno foi convocado hoje para a seleção Sub-17. Até aí, surpresa nenhuma. O jogador está em condição de ser o melhor jogador do Mundial. A maior surpresa nos foi passada pelo Leonardo Baran, jornalista brilhante da TV Bandeirantes, no Expresso de hoje à tarde, que você vê aqui em cima no card. Leonardo Baran informou que a Copa do Mundo Sub-17 não é data FIFA. O Vasco pode sim, se quiser, pedir a liberação do jogador. Quero saber a sua mensagem. O que você acha disso? O presidente Alexandre Campelo disse que a princípio não vai tomar nenhuma posição, não vai pedir a liberação. O diretor executivo Mário André Mazzucco, com quem conversei hoje, nos disse a mesma coisa, que não seria legal para o Thales a valorização do jogador e, principalmente, brigar politicamente com a CBF não seria legal. Qual é a sua opinião? Thales Magno deve ou não deve ser liberado? O Vasco deve ou não deve pedir a liberação? O lateral esquerdo Danilo Barcelos hoje falou sobre o assunto, da possibilidade do Vasco ficar 10 jogos sem esse jogador. Primeiro, parabenizá-lo, né? Toda hora que a gente é convocado para um Mundial, é um moleque do bem que merece, tudo está acontecendo na vida dele. Tomara que ele vá lá e consiga o título pra gente. Óbvio que vamos sentir muita falta dele, né? Mas aí a gente tem um grupo muito forte, o professor vai saber contornar isso daí. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um treinamento coletivo hoje à tarde no CT do Almirante. O time definido, mas não foi um bom coletivo não. Ele chegou a parar, pediu algum tipo de movimentação melhor ou até mesmo um capricho na hora do contra-ataque, no passe melhor, naquele passe certo. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Richard, Raul, Marco Júnior, na frente Rossi, Ribamar e Thales Magno. A briga da lateral esquerda continua. Danilo Barcelos joga, Henrique joga. Agora é a vez de Danilo Barcelos, que aliás, na cobrança de pênalti, foi o melhor aproveitamento, ao lado do Iago Pikachu e do Cleiton, que fica no banco. Pikachu deve ser preservado, mas o Danilo Barcelos foi muito bem na cobrança de pênalti. Danilo fala sobre essa briga que vem tendo com o companheiro Henrique pela lateral esquerda do Vasco. Não, características diferentes, né? Dois jogadores totalmente diferentes, mas que estão sempre prontos para ajudar o Vasco, né? O Henrique tem uma história linda aqui dentro do Vasco e a gente sabe que quem o professor escolher vai estar sempre pronto para ajudar, né? Como foi nas últimas partidas, como foi no primeiro turno, nas vezes que ele jogou, nas vezes que eu joguei, a gente sempre pronto para ajudar o Vasco e é isso que importa. Ainda sobre a lateral esquerda, Ramon. Uma informação, Ramon tem uma condição física ainda debilitada. Clinicamente está completamente recuperado, mas fisicamente precisa entrar num ritmo melhor para poder atuar e poder defender o Vasco da Gama em alto nível. Acho particularmente muito difícil que ele volte em breve. O campeonato tem aí mais 2 meses e meio para tentar terminar numa condição boa para o Vasco. E o Ramon vai precisar ser muito exigido. A preocupação é que o jogador esteja na ponta dos cascos. E o adversário do Vasco, campeão da Copa do Brasil na quarta-feira, quinta folga, hoje folga, amanhã se representa o técnico Thiago Nunes, disse hoje em Curitiba que vai ver quem está vivo para vir para o Rio de Janeiro. Mas a princípio informa o repórter Guilherme Moreira, do GE.com lá de Curitiba, que o Furacão deve vir com o time suplente. Boa notícia ou não para o Vasco? O que você nos diz, Guilherme? Na ressaca do título da Copa do Brasil, o Atlético vai usar o time reserva mais uma vez aí na Série A. E o retrospecto não é muito bom, que pode animar vocês vascaínos. São 4 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. O técnico Thiago Nunes vai fazer só um treinamento no CT do Caju aí amanhã, no sábado, para definir a escalação do time. O Atlético tem alguns desfalques, como os laterais Jonathan e Adriano, que estão no DM. O Bruno Nazário também está no DM, só volta ano que vem. Além do Camacho e do Thiago Heleno, né, naquela questão do doping, eles só voltam a jogar em outubro. Então a escalação do Atlético deve ser Léo, Madison, Pedro Henrique, Lucas Alter ou Léo Pereira e Abner Vinícius, Matheus Rossetto, Lúcio Gonçalves ou Cittadini e Everton Felipe,
Brian Romero, Cirino, ou Vitinho e Tony Anderson. É isso aí, galera, um abraço para vocês aí, bom jogo. Muitas informações. Agora um bate-papo especial com o preparador físico Antônio Carlos Melo. Muita gente manda mensagem no Twitter, no Facebook, no Instagram, no @avascaínos e também aqui pelo canal do YouTube, em relação à condição física de alguns atletas. Mas a primeira pergunta ao Antônio Carlos Melo, que nos atendeu de forma exclusiva na manhã de hoje, é sobre a questão da lesão. 4 meses com essa comissão técnica, 0 de lesão. Um trabalho excepcional. Qual é o segredo, hein, Melo? Tudo bem, Flávio? Atenção, vascaínos. Um abraço a todos, prazer imenso. Flavinho, falar sobre prevenção de lesão não é receita de bolo, porque nós temos grandes recursos para provar que os nossos atletas possam ficar à disposição do treinador jogando inúmeras partidas e sem se lesionar. O mais importante é você treiná-los adequadamente para o futebol, usando as valências físicas com respeito à individualidade do atleta, saber que ele pode evoluir a cada dia, mas que tem um limite para ser respeitado. Então a gente faz tudo isso com super controle científico e um super controle intuitivo. A gente tem o olho, tem a mão, discutimos muito sobre comportamento individual, o outro dia do atleta, o amanhecer do atleta, como ele está, como ele veio da noite, se foi mal dormido ou não. Enfim, nós temos uma gama de informações para que a gente mantenha o atleta em alto nível de rendimento. Por isso não é uma receita de bolo simples, como se fosse fazer preventivo, core, força e o atleta está prevenido de lesões. Isso é balela. O mais importante é você conhecer, ter a mão e o preparo. O atleta bem preparado, bem condicionado, lesiona menos. Vamos então a algumas dúvidas. A primeira, sobre Rossi. O jogador teve o problema da apendicite, ficou um tempo parado, voltou, mas não está bem. Principalmente nos 2 últimos jogos, não fez boas partidas. Será que a condição física do nosso Búfalo? Como está Rossi fisicamente hoje? Ele voltou mal da lesão e pode melhorar, Melo? E aí o Rossi, que voltou recentemente de uma cirurgia delicada de apêndice, retornou com um treinamento específico, jogador de alta velocidade. Flavinho, se você fosse simplesmente um repórter, você não me faria essa pergunta, mas você tem uma diferenciação muito grande. Você sabe o que quer. O Rossi voltou e está ganhando velocidade, está diminuindo o tempo de execução nas ações de velocidade. Isso requer tempo, isso não é da noite para o dia, porque tem um componente para melhorar a velocidade, que é a força rápida, a força de partida, e na consequência de tudo isso vem a velocidade pura, a velocidade na sua distância, tipo 15, 10, 20 metros. Então realmente requer tempo e a coisa vai acontecer gradativamente. Uma outra preocupação de um assinante nosso, acho bastante plausível, Antônio Carlos Melo, em relação a Leandro Castan. O jogador demonstrou nos últimos jogos estar meio claudicante, meio que sentindo o ritmo. Não é um jogador novo, já é veterano. Há algum trabalho especial para que o nosso capitão possa se recuperar, melhorar ainda mais? Está jogando bem, não está jogando mal. É mais a questão física. Como é que vocês cuidam de um jogador que tem uma idade mais avançada, Melo? Castan e sua maturidade. Eu não trabalho com um grupo de jogadores de 20 anos. Eu tenho diferentes idades, diferentes faixas etárias, e eu tenho que encontrar um treinamento que encaixe com todas elas. E no grupo eu não tenho só velocista, eu tenho o forte, e eu tenho o resistente, e tem aquele que tem todas as qualidades. Então qual é a preocupação? É você equacionar, encontrar um trabalho dentro dessa somatória adequado à individualidade. Castan já não é um menino, precisa de um controle muito grande, a sequência de jogos pode ter influência diretamente no condicionamento físico dele, por isso ele tem um acompanhamento especial. É um jogador que nós nos preocupamos com o trabalho de força paralelo e o de prevenção. E dentro do campo a gente limita algumas ações. Se deixar por ele, ele vai fazer todos os treinamentos em alto rendimento. Mas nós que temos conhecimento, a sabedoria e temos a mão para treiná-lo,
a gente o controla. E a pergunta final, sobre ele, Ribamar, Ribamito, o Ribagol, que voltou a fazer gols, mas é um jogador que estava na transição, no G4, como vocês estavam falando dos jogadores que não estavam no elenco principal. Ribamar estava meio rechonchudinho, meio gordinho. Como é que está a situação hoje do Ribamar? Como é que você encara o Ribamar? É uma vitória para vocês da preparação física, a volta do Ribamar em bom rendimento, em boa performance, Antônio Carlos Melo? Jogador extremamente forte, de muita velocidade, e por umas besteiras, talvez influenciado por problemas extra-campo e tudo mais, ele acabou indo treinar em um grupo separado, com toda a atenção que a gente costuma dar aos jogadores do Vasco. E num dia desse eu fui visitar lá o CT pela manhã para ver os treinamentos desses jogadores e vi o Ribamar treinando em alto rendimento. Conversei com ele sobre isso, ele falou que estava muito bem. E à tarde, conversando com o Vanderlei achou por bem trazê-lo de volta ao grupo profissional, ao grupo titular, melhor dizendo. E ele veio, em 10 dias perdeu 4 quilos e desempenhando sua função da melhor forma possível. Culminou com aquele golaço que fez no jogo contra a Chapecó e totalmente integrado, abraçado pelos jogadores e por toda a comissão técnica. Isso daí é um sucesso, um ganho imensurável. O ganho pertence ao Vasco da Gama e a todos nós. Muito obrigado aí. Mais uma vez, um abração. Sucesso aí no seu programa, meu garoto. Vamos então a curtas informações. A base do Vasco, a agenda Sub-17 e Sub-15, Taça Rio enfrentando o América, Sub-14, Sub-13, Sub-12, Sub-11. Aguente o nosso fôlego. Campeonato Metropolitano enfrentando o Canto do Rio, lá no Nivaldo Pereira, lá em Austin. Em relação ao vice de patrimônio do Vasco, saiu o Rodrigo Saavedra com aquele problema em relação à questão da Lava Jato e agora tem 2 pessoas cuidando desse departamento, Luiz Pereira e Paulo Alves, mas a princípio nenhum dos 2 deve assumir o cargo como vice-presidente de patrimônio. Há um boato de que o Pedro Seixas, que é o vice de obras e engenharia, possa acumular também essa vice-presidência. Em relação a ingressos, praticamente esgotados os ingressos, mas hoje o Vasco deixou bem claro, para que você, torcedor que ainda não comprou, compre nos pontos oficiais. Muito ingresso falso sendo feito, fabricado por estelionatários, e você tem que tomar cuidado. Se você comprar, chegar em São Januário e não conseguir entrar, a culpa não será do Vasco. Em relação ao CT e questão jurídica, absolutamente nenhuma novidade. É triste a gente dizer isso. E hoje você ouviu no Expresso Michel, o meia, que você vê aí na foto, na época que jogava no Bangu junto com o Marcos Júnior, jogador que estava no Boa Vista, assinou o contrato até o final do ano e deixou bem claro hoje no Expresso, na parte da tarde, que você vê aqui no card, que ficou muito emocionado. Afinal, é vascaíno de coração. Bom, para terminar, eu tenho muitos abraços hoje, alguns muito especiais. Abraçando o companheiro André Marques, da Rádio Tupi, que já esteve conosco na live, grande vascaíno, excepcional profissional, mais um ano de vida. Ao Marcos Rodrigo, Marcão, lá do Supermercado Zona Sul, hoje estava fazendo umas comprinhas, o Marcão, atenção vascaínos, gravamos um vídeo e colocamos lá nas nossas redes sociais, aliás, Facebook, Instagram e Twitter, @avascaínos, siga que a gente dá muita notícia lá. Ao Samuel Judo, no Twitter, que mandou dizendo, estou fazendo 29 anos, gostaria muito de um vídeo do Bismarck, sou fã do Bismarck, a gente vai providenciar isso aí. Um abraço ao Thiago Soares, lá de Teresina, Alexandre Gomes, Bruno Rodrigues, Antônio Souza, Cássio Ângelo, ao Marcos Tito, lá de Capivari de Baixo, lá de Santa Catarina, ao Dodô Silva, ao Henrique Wagner, ao Bruno Paes, ao Gil Carioca e ao Gerson Gastan, grandes figuras. E um grande abraço especial ao Cristiano, da CG Segurança Eletrônica. Se você quiser manutenção, serviço, conserto, vou fazer a propaganda, o cara merece. Cristiano, você é fera. Segurança Eletrônica, CG Segurança Eletrônica, @gmail.com, mande seu e-mail lá e você vai ser muito bem atendido pelo Cristiano. Muito obrigado pela força, Cristiano. Estamos juntos. Um grande abraço a todos vocês. No sábado, uma matéria especial. A gente vai elaborar um material bem legal para você. No domingo, pré-hora e pós-jogo de Vasco e Atlético do Paraná. Nós estaremos no estádio. A gente vai aos jogos do Vasco. Aqui as notícias são quentes. Aqui as notícias não são copiadas. A gente aqui traz notícia de primeira para você. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Chame seus amigos. O Atenção Vascaínos está nadando de braçada. A gente vai melhorar ainda
ainda mais. É compromisso meu, compromisso do Bismarck e de toda a equipe para que a gente possa fazer um trabalho ainda mais de excelência. Notícia na fonte, buscando informação, porque você, torcedor do Vasco, merece, você no Brasil e no mundo, merece saber as notícias fresquinhas, com os melhores entrevistados, com as notícias exclusivas, com as lives sempre muito premiadas. Aliás, segunda-feira na live, confirmados 2 convidadaços. Maurício Copertino, auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, mande as suas perguntas. E a linda e competente Vanessa Rich, grande vascaína, que estará na mesa, uma mulher na mesa, que satisfação. Maurício Copertino, Vanessa Rich, eu, Bismarck e toda a equipe batendo um papo sobre as coisas do Vasco, segunda-feira às 7h30, lá no Restaurante Azurra. Gostou? No fôlego, no pique, na informação. Ok, turma? Um grande abraço. Tchau.